Ainda é um jogo de 2 posses de bola. Os Pistons perderam a posse de bola. Alguns anos atrás, o Detroit Pistons era motivo de piada. Eles ganharam 14 jogos mesmo após 28 derrotas seguidas. Chegou ao ponto em que outros times davam o máximo de si contra eles, porque ninguém queria carregar o peso de perder para eles e ser zoado. Eles eram um desastre total, mas então as coisas mudaram rapidamente. Contrataram um novo técnico, assistentes e equipe de desenvolvimento semelhante à cidade de Detroit. Os Pistons fizeram um esforço monumental para sair do fundo do poço e revigorar sua franquia como nunca vimos antes. Um ano depois, eles chegaram aos playoffs e no ano seguinte, agora se consolidaram como verdadeiros candidatos ao título. O melhor time da Conferência Leste. Essa pode ser a maior virada em 2 anos das últimas décadas. Sair de, provavelmente, o pior time de todos os tempos direto para o topo da conferência é algo inacreditável. Mesmo assim, parece que ninguém quer reconhecê-los por um motivo ou outro. Talvez seja porque o leste é uma incógnita por causa de todas as lesões? Alguns dizem que o sucesso dos Pistons é sorte e insustentável, mas isso é inveja. Vamos analisar de perto a anomalia dos Detroit Pistons. Subindo muito. Suggs tenta enterrar e Kay bloqueia. Duncan Robinson, 4º período. Arremesso de longa distância caiu. Parece que ontem mesmo os Pistons eram motivo de piada. Sabe o termo assistir só pra criticar? As pessoas costumavam assistir só pra rir de como eles eram ruins, pra ver eles perderem de forma humilhante, porque era engraçado. Teve uma época em que eles chegaram a perder 15 ou 20 jogos seguidos. Os jogos deles ganharam mais cobertura da mídia, pois fãs do mundo todo estavam impressionados. Era a história sendo feita e nós queríamos fazer parte disso. Ah, rapaz, já estão falando pra vender o time. Os Pistons chegaram a 25 derrotas seguidas. Sabemos que estavam péssimos, mas o que havia de errado com esse time? Quais motivos explicam tanta incompetência? Bem, vamos listar. Eles tinham tipo um espaçamento negativo. Só Bojan Bogdanovic arremessava bem de 3, mas estava machucado. Durante quase todo o ano, eles não tinham plano defensivo. Eles estavam entre os 5 piores da NBA em bolas de 3 livres permitidas. Eles tinham Killian Hayes. Sem dúvida, é o pior jogador da história com tempo de jogo relevante. É verdade que ele foi dispensado no meio do ano, mas o dano que ele causou a esse time foi irreparável. Dos 42 jogos que ele participou, o Pistons venceu só 7. Eles tinham Monty Williams como técnico, depois de literalmente dizer à diretoria do Pistons que não queria ser treinador. Ainda assim o contrataram, mesmo sendo claro que ele não se importava em vencer. Alguns desses problemas já eram visíveis há anos, mas o acúmulo causou este ano terrível, algo de outra geração. Para o Pistons, porém, enquanto todos estavam ocupados rindo deles, uma coisa que a maioria não percebeu é que os problemas do Pistons eram muito fáceis de resolver. Com a chegada de Trajan Langdon ao comando, ele deixou claro ter 2 objetivos. Um deles era aprimorar o espaçamento, já que não havia nenhum. Langdon acrescentou que não foi difícil melhorar. Tobias Harris, Tim Hardaway Jr. e Malik Beasley, embora 2 tenham saído após uma temporada, eles foram substituídos por Duncan Robinson, um arremessador ainda melhor, e ele contratou Fred Vinson, ex-treinador do New Orleans Pelicans, conhecido por reinventar o arremesso de Lonzo Ball. O segundo objetivo foca na defesa. O Pistons ficou entre as 5 piores defesas na temporada de 14 vitórias por falta de disciplina. Eles tinham fisicalidade e envergadura, qualidades que não se ensinam. O objetivo de Langdon era encontrar um técnico com mentalidade defensiva que pudesse explorar o enorme potencial defensivo desse elenco. Eles tinham tantos caras altos, fortes e atléticos, então ele contratou J.B. Bickerstaff. Ele não é o melhor técnico do mundo, mas nos 3 anos no Cleveland Cavaliers, seus times ficaram em 7º, 1º e 6º em defesa. Ele pode não ser o cara para levá-los a um campeonato, mas com certeza é um grande cara, para estabelecer uma base sólida para a defesa deles. E funcionou. O time foi da 26ª para a 11ª e agora para a 2ª melhor defesa da NBA. Olhando para trás, percebo que esses 2 objetivos são bem difíceis de resolver. Times como o Orlando Magic são há anos um dos piores em arremessos de 3 pontos. Enquanto os Pistons os ultrapassaram e defensivamente, outros times têm lutado com isso por tanto tempo. Mas os Pistons sempre tiveram elenco para se destacar, só precisavam de um pouco de orientação. Isso nos leva à principal estratégia dos Pistons: buscar sustentabilidade numa off-season em que todos sabiam que o leste estava em aberto.
Pode apostar que os Pistons queriam uma fatia desse bolo devido às lesões graves de Jason Tatum e Tyrese Haliburton. Junto com a incerteza sobre Joel Embiid, os Sixers e o colapso iminente do Milwaukee Bucks, os Pistons vinham de uma temporada em que perderam na primeira rodada, mas se saíram muito bem. Se alguns arremessos tivessem caído, eles poderiam ter vencido o Knicks. 8 segundos, Brunson, para de repente arremessa. Com certeza! Apesar da derrota, era evidente a ascensão do Pistons e um futuro promissor. Com a conferência em frangalhos, você pode pensar que essa é uma oportunidade de ouro para o Pistons aproveitar e buscar o título. Talvez até trocar seus jovens jogadores por uma estrela maior. Na verdade, o Pistons já vinha sendo ligado a rumores de troca por Anthony Davis há muito tempo. Mas isso contraria a filosofia de Trajan Langdon, que ao focar na sustentabilidade, quis dizer, abre aspas, não seremos tão agressivos neste verão. É só desenvolver internamente e tentar manter algumas peças veteranas do elenco do ano passado. Se possível, vamos melhorar as margens, mas não acredito que será algo agressivo ou exagerado. Langdon viu Sam Presti em Oklahoma City como exemplo para montar um time vencedor. E isso não envolve trocar um monte de jogadores jovens e promissores, mas sim ver até onde eles podem desenvolver seu jogo. Antes de tomar essa decisão, ele descartou rapidamente os rumores sobre Anthony Davis e focou no crescimento interno sustentável dentro do vestiário. Junto com suas conversas com Bickerstaff, os dois focaram em um plano real para construir uma identidade para esse time. Antes, éramos apenas jovens fazendo o que queríamos e tentando nos provar. Isso é comum. Times jovens e indisciplinados buscam se exibir e focam em seus próprios números. A comissão técnica dos Pistons percebeu isso e os colocou em funções onde eram bons, sem exigir demais. Mais importante ainda, eles reconheceram o imenso talento de Cade Cunningham. Antes, eles ainda não tinham certeza se ele poderia ser o cara para construir o time em volta, mas agora ele é inegavelmente o rosto da franquia. O time agora é totalmente construído em torno das habilidades dele e, como resultado, tanto ele quanto seus companheiros de equipe se beneficiaram mutuamente. Cade agora está apresentando números de calibre de superestrela e assumiu um papel firme de liderança. Com todos seguindo sua liderança, o futuro dos Pistons, antes ridicularizados, parecia promissor, até que isso aconteceu. Detroit ia pagar a Malik Beasley 3 anos, 42 milhões. De repente, ele passou a apostar, manipulando o jogo e fazendo apostas em eventos específicos. Malik Beasley entra sob investigação. À primeira vista, você pode não achar que perder Malik Beasley foi algo importante, mas foi sim. Com Jaden Ivey ausente grande parte do ano, Beasley foi o segundo maior pontuador, só atrás de Cunningham. O cara teve a melhor temporada da carreira, registrando seu maior aproveitamento de 3 pontos e basicamente resolveu sozinho os problemas de espaçamento do time, sendo um sniper de 42% nas bolas de 3, tentando mais de 9 arremessos de 3 por jogo. Era isso que os Pistons precisavam. Ele era um arremessador que as defesas realmente respeitavam. Toda essa investigação sobre se ele apostou ou não tem sido meio estranha, aparentemente. Não houve evidências concretas até agora, mas o dano já estava feito durante a agência livre. Os Pistons propuseram inicialmente 3 anos por 42 milhões, um contrato ótimo para ambos os lados. Ao saberem da investigação, eles retiraram a oferta. Assim, Beasley ficou sem nada e os Pistons perderam seu melhor arremessador. Todos saíram perdendo, mas isso foi só um pequeno obstáculo para eles. Uma semana depois, contrataram Duncan Robinson por contrato similar ao anterior. Beasley e o objetivo de substituir sua produção, o que ele alcançou. Na verdade, ele basicamente assumiu o papel que Malik Beasley costumava desempenhar e se encaixou instantaneamente. Bickerstaff também se destaca por atribuir funções específicas a cada jogador. O time sabe no que é bom e eles querem que seus jogadores façam o que sabem fazer de melhor, sem precisar fazer demais. Ao se livrar dos seus antigos jogadores jovens que estavam drenando a franquia, como Killian Hayes, os Pistons investiram mais no desenvolvimento dos jogadores promissores e a paciência foi recompensada. Além de Cade Cunningham, o maior salto no elenco veio de Jalen Duren. Sinto que não faz muito tempo que ouvi o nome dele em rumores de troca por Anthony Davis, mas fico feliz que os Pistons não fizeram isso. Duren, ex-escolha 13 do draft, foi uma joia escondida por anos. Isso porque ele tem ferramentas físicas impressionantes, mede 2,08 metros, é rápido, forte e joga acima do aro a tempos. Ele se perdia no ataque e era um bobão na defesa, com dificuldade de manter o foco. Agora, além de aumentar a pontuação, ele faz pontos de várias áreas próximas à cesta, não só em pontes aéreas.
Antes, quase metade dos arremessos convertidos dele eram enterradas, mas isso caiu para apenas 28%, agora ele está mais refinado e pontua no garrafão por vários ângulos. Por um tempo, Duren estava a caminho de se tornar o parceiro de Cade, mas devido ao seu temperamento explosivo e maus instintos defensivos, os Pistons ficaram hesitantes. Eles nem deram uma extensão no contrato de novato dele, o que significa que ele vai ser um agente livre restrito no verão de 2026. Claro, eles ainda podem mantê-lo e igualar qualquer oferta, mas agora seu valor disparou. Então talvez eles devessem ter garantido ele quando tiveram a chance. Quando chegar a hora, outros times vão oferecer muito dinheiro por ele, então provavelmente os Pistons cometeram um erro em não renovar com ele antes. Isso revela a postura cautelosa e conservadora deles para evitar um contrato ruim. Outro exemplo é Jaden Ivey, a quinta escolha do mesmo draft que Duren. Parecia que Ivey poderia ser o armador titular desta franquia, e segundo relatos, ele queria 30 milhões por ano em sua extensão de contrato. As negociações, no entanto, chegaram a um impasse quando ele percebeu que os Pistons não estavam oferecendo nem de perto o que ele queria. Essa não foi a primeira vez que Jaden Ivey e a organização bateram de frente há alguns anos. Ele ficou visivelmente frustrado quando foi colocado no banco e agora perdeu sua vaga de titular, já que os Pistons preferiram a dupla mais alta de Duncan Robinson e Ausar Thompson. Até Ron Holland, mais novo que Ivey, já está à frente dele na rotação, mostrando que os Pistons foram certos em serem cautelosos com Ivey. Afinal, eles optaram por negar o pedido dele por uma extensão e, em vez disso, provavelmente vão deixá-lo sair quando a agência livre começar. Essas decisões da nova diretoria transformaram eles do pior time da liga para o melhor da conferência. Tudo isso enquanto criam um sistema em torno de Cade Cunningham, onde jogadores com as habilidades certas podem contribuir. É intimidador. 2 anos atrás, ninguém acreditaria se você dissesse que os Pistons seriam o melhor time do leste. Mesmo assim, aqui estamos. Me digam o que realmente acham do Detroit Pistons. Sim, eles estão no topo da conferência, mas como você acha que eles vão se sair nos playoffs? Você realmente acha que eles podem chegar às finais este ano? Durante um período em que há tantas lesões no leste, eu acho que eles certamente têm uma chance forte, de qualquer forma. Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir, espero que tenham gostado e, como sempre, até a próxima. Valeu!